Nossa parada de hoje é na APARD, a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce, que funciona há 16 anos. Só que em 2016 surgiu uma nova necessidade aqui na associação, a de transformar pescadores extrativistas em piscicultores, profissionais que trabalham com a reprodução de peixes. No Mundo Animal de hoje, vamos conhecer e saber um pouco mais sobre o trabalho dessa turma. A APARD montou esse projeto aqui, começamos em 2016, na verdade a ideia surgiu lá em 2012, a gente já vem trabalhando nisso. Em 2016 a gente conseguiu um patrocinador, que foi a Fundação Banco do Brasil, que nos aportou R$250 mil. Aí a APARD, com promoções, etc., colocou mais aproximadamente 100 mil, cento e poucos mil, e a gente montou esse projeto aqui, inicialmente com 80 e poucos tanques, depois nós ganhamos mais 20 e poucos tanques do IEF, os tanques usados, e a piscicultura atende ou beneficia, né, a gente chama de beneficiários, ex-pescadores do Rio Doce. E aí montamos esse projeto para mostrar aos pescadores que há uma forma muito mais inteligente, rentável, renda contínua o ano inteiro. Durante 365 dias ele está vendendo peixe e ganhando dinheiro. Um dos grandes destaques aqui é o cultivo de peixes de água doce, o mais comum no Brasil. E esse é um ramo muito favorável dentro do agronegócio, sem contar que, além de promissor, é muito produtivo na nossa região. Está vendendo bem o tempo todo. Nós já chegamos aqui, no início a gente precisou vender grande parte da nossa produção para frigorífico. Depois, logo com uns 4, 5 meses de piscicultura, não precisou mais. Mas a gente precisava vender para os revendedores, para Pesca e Pague, para o que a gente chama de revendedor até 2, 3 toneladas. E a gente conseguia realizar um preço melhor. Mas hoje a gente consegue vender toda a nossa produção aqui no varejo. Então isso é muito bom, porque com isso o resultado financeiro é melhor. Na piscicultura, a criação dos peixes é monitorada. As espécies são totalmente controladas, observadas de perto desde o início da vida até o momento em que atingem a condição ideal para o consumo. A gente recebe todo mês um lote de mais ou menos 12 mil peixes, 12 mil tilápias. E colocamos essas 12 mil tilápias, alevinos, que são irmãozinhos, juntos num lote, em alguns tanques. Depois a gente subdivide esses 5 primeiros tanques em 20 tanques, sempre o mesmo lote. A nossa safra é contínua, porque a gente recebe alevinos todo mês. Todo mês a gente poderia vender para o frigorífico 8 toneladas de peixe, mas a gente prefere vender no varejo. Nessa parte do rio onde estamos, funciona a piscicultura social da APARD. Nessa área, são 120 tanques com aproximadamente 80 mil peixes, sendo eles a tilápia e o pintado, ou surubim, como também é conhecido. Nós temos 2 espécies de tilápia, que é a nilótica e a Sanpiter. Ambas são originárias do Nilo, mas a Sanpiter é uma tilápia rosada que ela demora um pouquinho mais para chegar no ponto de abate. Tem pessoas que só preferem a Sanpiter. E temos também o pintado real, ou surubim, né? É a mesma espécie. Tilápia e o surubim são peixes com hábitos e manejos
totalmente diferentes. Tiago vive da pesca há 20 anos e agora, como piscicultor, ele aprendeu a produzir o seu próprio ganha-pão. Mudou bastante, né? Porque antigamente eu tinha que ir em busca, né? Armar rede e ir na incerteza do que eu poderia pegar e encontrar. Hoje eu tenho meus peixes aqui presos dentro da gaiola. Eu tenho certeza que vai estar aí cada dia e depende a cada dia do esforço da gente, né? Quanto mais eu zelar dele, mais peixe melhor eu vou ter. Só de não ter para ir para o rio para armar rede, né? Ter que acordar no rio, a gente tinha que ir todo dia. Hoje aqui a gente vai todos os dias, a gente trata, a gente cuida, a gente vê o peixe crescendo, a gente vê o trabalho da gente, né? Que você pega um alevino pequenininho de 2 gramas e quando você vai comercializar ele, está em média de 1 quilo, 1,3 kg. É muito gratificante, muito amor envolvido. Aí se você pudesse definir essa história, a sua história com a Parge, a sua história aqui nesse projeto, né? Que também funciona um projeto. Como que você definiria? Nossa, a Parge nós temos como uma mãe, hoje é uma gestora, né? Ela veio moldando a gente, criando, igual como um passarinho cuida dos filhos no ninho. A Parge é desse jeito com a gente até hoje. Desde o primeiro dia, né? Que a gente começou, fez o pacto, né? Que o intuito dela é a gente deixar o rio mais piscicultoso e tirar a gente do rio para o rio ficar um ponto turístico, haver mais peixe, depredar com a natureza. E ela trouxe a gente para isso e nos ensinou a criar o nosso peixe. Então, e vem nos ensinando a cada dia, vem nos aprendendo, vem nos apoiando, nos entusiasmando, né, lutando do nosso lado, passando aperto juntos, uma parceria e tanto, que deu certo. E hoje você cuida da sua família só com a renda daqui? Só com a renda do peixe. Não, melhorou bastante. Segundo dados da Associação Brasileira de Piscicultura, mesmo com a pandemia, o setor brasileiro cresceu 5,93% em 2020, somando assim mais de 802 mil toneladas de peixe. E por falar nesse crescimento, o grande destaque foi para a tilápia. A tilápia é hoje a carne de peixe líder mundial de vendas. Em todos os restaurantes do mundo, pode dizer, você vai encontrar tilápia, né? Nas capitais do mundo inteiro. E o pintado é um peixe extraordinário e de um gosto muito comum, né? É visto como um peixe nobre aqui no Brasil, é um peixe nobre, né? 2020 foi um ano desafiador para o setor aquícola no país. Isso porque a pandemia do novo coronavírus chegou no Brasil um pouco antes da Semana Santa, época em que é considerado o melhor momento da piscicultura. Mas 2021 surpreendeu as expectativas dos produtores. Mesmo em pandemia, o setor cresceu consideravelmente. E por incrível que pareça, a pandemia acabar remetendo as pessoas a se cuidar mais, a se preocupar com a saúde, a se preocupar com o sistema imunológico alto, né? E, portanto, uma alimentação melhor, e o peixe é a carne mais saudável que tem. Eu acho que isso fez explodir a venda de peixes. Quanto ao preço, a gente não teve um impacto, teve um impacto até positivo, que as pessoas procuraram mais o peixe para comprar. A prática da piscicultura contribui na preservação da fauna e na qualidade do peixe para o consumo humano. E esse é um mercado amplo e que tem grande potencial de crescimento. Hoje aqui comigo, a professora dos cursos de Medicina Veterinária, Agronegócio, Agronomia e Engenharia Civil e Ambiental da Univale, Luana Batista, que é zootecnista. Professora, para quem quer investir no mercado, no ramo da piscicultura, como que tem sido o mercado nos últimos anos? É muito interessante essa pergunta, porque quando a gente fala de mercado, a gente fala de consumidor. E o consumidor, ele vem modificando, né, os seus hábitos, os seus costumes ao longo do tempo. E a piscicultura é uma das cadeias produtivas que mais tem crescido, né, visto que os hábitos alimentares, né, a busca por alimentos mais saudáveis, alimentos naturais, a gente sabe que o peixe, né, é um alimento que tem um alto valor biológico, ele é muito rico em nutrientes. Então, para quem gostaria, né, de adentrar nessa área,
é muito importante verificar o mercado do ponto de vista do consumidor. Então, para quem que ele vai distribuir? A piscicultura, ela tem crescido, como eu falei, né, grandemente nos últimos tempos. E elas, contudo, o foco da piscicultura brasileira é o mercado interno, visto que no último relatório da Embrapa, apenas 1% é para o mercado para exportação. Então, grande parte do que é produzido é para atender o mercado interno. E como esse piscicultor pode fazer para evitar doenças na sua piscicultura? Quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar na prevenção. Então, dentro de sistemas intensivos de produção animal, a gente trabalha com biossegurança. O que é biossegurança? Trabalhar, buscar comprar espécies, comprar animais, né? No caso, se você for buscar alevinos de piscicultores certificados, que buscam também, né, uma boa saúde. Então, já comprar animais sadios. A limpeza, antes de você alocar os animais nos tanques ou nos poços, né, fazer uma limpeza prévia. Evitar o fluxo de animais na piscicultura, então cachorro, gato, papagaio, a gente tem que evitar outras espécies no nosso contexto, porque nós estamos falando de uma cultura, né? Então a gente não pode deixar que outros animais estejam presentes ali no sistema. Sem contar que a piscicultura também ela ajuda na prevenção de espécies que estão em extinção, né? Ela pode ser uma ferramenta muito importante para você preservar outras espécies ativas, né? Espécies em extinção. Por quê? Quando a gente tem um sistema fechado, um sistema intensivo, você consegue controlar e aí você consegue promover um ambiente ideal, sem predadores, né? Com oferta de alimento. Como a gente está falando de peixe, o ambiente que ele vive é a água. Então a gente tem que ter água tanto em qualidade, né, e quantidade. Então a gente tem que ter um ambiente que tenha um fluxo de água, né? E para a gente poder produzir também com um ambiente saudável. Professora, existe alguma novidade em relação a tratamento de doenças para esses peixes? Tem se utilizado muito, né, muitos estudos nas universidades com o uso de probiótico, né? Que são os famosos micro-organismos vivos que a gente insere na ração e aí ele vai povoar o intestino dos animais ali e vai promover um bom sistema imune. Então a gente vai, como se a gente povoasse com os bons micro-organismos e a gente vai prevenir, vai promover uma boa saúde. Quando a gente pensa em saúde intestinal, a gente também pensa em saúde animal e também o melhor aproveitamento das rações. Então o probiótico é uma alternativa muito interessante para diminuir o uso de antibióticos, por exemplo, e a gente vai prevenir, como consequência, a gente vai prevenir doenças. Maravilhoso. Professora Luana, muito obrigada pela sua participação. Agradecemos imensamente por ter aceito o convite de estar aqui hoje. Obrigada a você. E o programa Mundo Animal fica por aqui, mas não se esqueça, hein? Eu te aguardo no próximo episódio. Então, até lá! Gostou do nosso conteúdo? Então não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação.